Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro com a Palavra. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus e dizer que é uma alegria poder retornar ao encontro com a Palavra, nosso primeiro encontro com a Palavra de 2022. Aprove ao Senhor nos trazer de volta para mais um período aí de grande bênção e edificação para o corpo de Cristo. E o nosso primeiro encontro com a Palavra de 2022, nós iremos trabalhar o tema Uma Igreja Saudável. E o tema, esse será o tema central. E o tema de hoje será o que é uma igreja saudável. Eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias comigo lá no livro de Atos, no capítulo de número 2. Nós iremos ler os versículos 42 até o versículo de número 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 até o versículo de número 47. Acompanhem comigo a leitura da Palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. O que é uma igreja saudável? Para entendermos esta pergunta, nós precisamos responder o que não é uma igreja saudável. Diante do texto que nós lemos aqui, nós podemos ver algumas características desta primeira comunidade cristã que a torna uma igreja saudável, porque vemos aqui aspectos que edificam e que fazem que o corpo de Cristo venha crescer de uma forma saudável. Todos nós sabemos que a igreja ela é comparada na Bíblia como um corpo. E assim como um corpo ele precisa de nutrientes que o ajudem a se desenvolver de uma forma saudável, assim também é a igreja. Ela precisa desses nutrientes saudáveis para que ela cresça, para que ela se fortaleça. Não somente que ela venha ter uma aparência saudável, mas que por dentro ela esteja doente, mas para que ela seja verdadeiramente saudável. Notem que a igreja de Atos aqui, essa primeira comunidade, ela não era uma igreja perfeita. Ela tinha os seus erros, as suas dificuldades. O que muitos de nós confundimos, que uma igreja saudável, ela tem que ser uma igreja perfeita. E não necessariamente. Uma igreja saudável, ela tem que ter alguns requisitos que uma igreja que não está saudável, que está doente, não tem. Por isso nós vamos meditar aqui um pouco sobre este texto que nós acabamos de ler. E eu quero colocar aqui 3 pontos que fazem que uma igreja seja verdadeiramente saudável. O primeiro ponto é a pregação da palavra. Uma igreja saudável é uma igreja que prega a palavra de Deus. Não somente falar a respeito da palavra de Deus, mas pregá-la com todo o seu conteúdo, não usando de métodos, não usando metodologias que venham acrescentar algo à palavra de Deus, mas a própria palavra de Deus pura e verdadeira. Como diz aqui nos versículos de 42 e 43, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações.
e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, aquilo que os apóstolos ensinavam, né? Todo o conteúdo que era ensinado pelos apóstolos. Uma igreja que não está saudável é uma igreja que usa a palavra de Deus, né, simplesmente como um meio e não como o único elemento para que Deus venha falar com o seu povo. Infelizmente hoje vemos muitas igrejas que abandonaram a pregação genuína da palavra de Deus, por medo de não ser uma igreja atrativa, né, por medo de ser uma igreja enfadonha, por medo de perder os seus membros. Muitas igrejas hoje abandonaram a prática da palavra, da pregação da palavra de Deus, e acrescentaram, né, ali outros métodos, né, outros caminhos para que a igreja venha se alimentar, né? Muitas igrejas hoje pregam teologias como a teologia da libertação, a teologia da prosperidade, né? A teologia coach, que é aquela teologia motivacional, né? Onde a pessoa ela vai à igreja não para ouvir a palavra de Deus, mas para ouvir ali, né, uma palavra de motivação para que ele consiga vencer na semana, para que ele consiga conquistar os seus sonhos, seus objetivos, né? A palavra de Deus, ela é importantíssima para a vida do cristão, ela é o alimento para a vida do cristão. Um cristão que não se alimenta da palavra de Deus é um cristão fraco. Por isso, nós temos o costume de pregar expositivamente a palavra de Deus, porque quando nós expomos a palavra de Deus, nós tiramos todas as nossas ideias e pensamentos, né, e realmente somos guiados a dizer somente aquilo que a palavra quer dizer. Nós nos desviamos, né, deste caminho de querer acrescentar algo à palavra de Deus. Ela por si própria, ela é o alimento fortalecido, né, o alimento que traz substância para a vida do cristão. Lá em Gálatas, no capítulo de número 1, no versículo de número 6 e 7, o apóstolo Paulo, ele diz estar bastante surpreso, né, com os cristãos que estavam na Galácia, porque eles haviam abandonado o Evangelho, né? Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7 diz assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Infelizmente há muitas igrejas hoje que abandonaram o evangelho e estão pregando, né, outras doutrinas, estão pregando outros movimentos em suas igrejas. Por isso encontramos cristãos tão fracos na fé, né, que são levados por qualquer tipo de doutrina, que são enganados, né, por qualquer tipo de ensinamento. Então é preciso permanecer na palavra. Mas hoje não temos apóstolos em nosso meio, mas temos a palavra de Deus. Ela é a revelação para as nossas vidas e é nela que devemos perseverar. Assim como esta igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, nós devemos perseverar na doutrina bíblica. Então, uma igreja saudável é uma igreja que prega verdadeiramente a palavra de Deus. O segundo ponto é uma igreja que se doa, né? Vemos lá no versículo de número 45, né, que diz assim: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então uma igreja saudável é uma igreja que tem empatia pelas pessoas, é uma igreja que ajuda, né? É uma igreja que pratica a misericórdia, pratica a bondade para com as pessoas, né? Aqui vemos relatos de pessoas que estavam realmente transformadas, né, por Cristo, realmente transformadas pelo Evangelho, que vendiam tudo que possuíam para ajudar as outras pessoas, né? Não que nós devemos fazer isso nos dias de hoje, né?
Porque algumas denominações ensinam isso, mas a verdade aqui do texto bíblico, o que ele quer dizer é o desprendimento das coisas, estar apto para ajudar, estar apto para contribuir. Uma igreja saudável é uma igreja que se doa, para o próximo, para o mundo, não somente para aqueles que fazem parte da sua comunidade, mas para com todos, Uma igreja saudável é uma igreja que entende a necessidade do mundo, a necessidade das pessoas, Hoje, cada vez mais, as pessoas estão carentes, não somente de bens materiais, como roupa, como moradia, alimento, mas estão carentes também de atenção, de afeto, precisam ser ouvidas, E infelizmente há muitas igrejas que têm, ao invés de acolher essas pessoas, têm se retirado, têm colocado barreiras para que essas pessoas não entrem em suas comunidades. Então, uma igreja saudável não é uma igreja que se fecha, mas é uma igreja que se abre. Então, notem que há passos a seguir, há um passo a passo a seguir. Uma igreja que prega a palavra, ela é uma igreja que se doa, porque ela está alicerçada na palavra de Deus, então ela não vai ser influenciada, ela vai influenciar, porque ela tem o seu alicerce, que é a palavra de Deus. Então, uma igreja saudável, ela é uma igreja que prega a palavra e, consequentemente, ela se abre para receber aqueles que estão perdidos, aqueles a qual Jesus disse que estão sobrecarregados, que estão aflitos, que precisam ouvir o Evangelho, não um Evangelho que traz bajulação, mas um Evangelho que traz salvação, um Evangelho que leva a pessoa ao arrependimento, leva a pessoa até a cruz de Cristo. Então, uma igreja que não é saudável é uma igreja que se fecha ali, vive ali somente no seu círculo, na sua comunidade, e não se abre para as outras pessoas. E por último, uma igreja saudável é uma igreja que está sempre junta, sempre em comunhão, como nós vemos aqui no versículo de número 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, uma igreja saudável é uma igreja que quer estar junto, É muito interessante a palavra comunhão no grego, ela é escrita como koinonia, E koinonia, essa comunhão, não é um ajuntamento de pessoas, mas é uma comunidade, uma comunhão, pessoas que querem estar juntas umas das outras, pessoas que têm alegria em estar juntas umas das outras, Então, uma igreja saudável é uma igreja que se sente bem em estar próximo das pessoas, não somente uma igreja que tem ali um compromisso, que tem ali uma tarefa a ser seguida, aonde tem que estar presente naquele culto, mas ela tem uma alegria em poder rever seus irmãos em Cristo, em poder ter esta koinonia com os demais irmãos, aonde ela vê o verdadeiro valor de poder estar junto, unidos ali como corpo de Cristo para louvar e adorar ao Senhor. Em Hebreus, no capítulo de número 10, no versículo de número 25, o autor da carta aos Hebreus, ele diz assim: não deixemos-nos de nos congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então ele repreende a igreja para que a igreja não deixe de congregar. Sabemos que estamos passando por um período pandêmico, e onde o canal online tem ajudado bastante, a divulgação da nossa igreja e também a manter, esse vínculo, por causa das restrições, presenciais no culto. Mas sabemos também a importância de estarmos aqui, e entendemos que nada substitui, você estar presencialmente na casa de Deus, poder ver os seus irmãos em Cristo, poder conversar, poder desabafar, poder sentir o amor de Cristo através dos outros irmãos, que é a igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo.
Então, uma igreja saudável, bem resumidamente, ela tem esses 3 princípios bíblicos: a pregação da palavra, uma igreja que se doa e uma igreja que está em comunhão. Que Deus nos ajude, que Deus nos ilumine, que possamos a cada dia mais nos fortalecer no Senhor e sermos uma igreja saudável. Que o Senhor nos ajude a permanecermos em Sua palavra, que o Senhor nos ajude a nos doarmos mais, a nos abrirmos mais, e que o Senhor nos encoraje a estarmos sempre juntos em comunhão um com os outros, porque essa é a vontade do nosso Senhor. Que Deus vos abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço e até lá. Multidão dos que crerão, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Milagres de Deus, sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. A multidão dos que crerão, era só o coração e a alma, muita alegria, singela vida, na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz, para todos os povos.